O que nós podemos fazer, então, agora é fazer uma navegação, uma vez que nós temos um notebook muito básico aqui, pronto, vamos explorar esse ambiente do Jupyter Notebook, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou começar pelo menu... vamos fazer aqui a barra de botões, né? Que é a que está mais óbvia aqui, depois nós vamos aos menus. Então, aqui é o botão salvar. Esse botão aqui vai sempre permitir você adicionar novas células. Sempre ele vai adicionar abaixo da que você tiver selecionado. Então, se você quiser uma célula após essa aqui, basta selecionar essa. Quando você clicar, uma nova célula será criada imediatamente abaixo, ok? Aqui nós temos o recorte. Caso eu queira movimentar uma célula de lugar, eu vou poder recortá-la, né? Vou só remover aqui. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa célula que está no início e colocá-la no final, basta eu recortá-la usando essa tesoura, eu clico sobre a última célula e mando colar usando essa opção. Ele vai colar ela aqui no final. Na análise de dados, é muito comum, às vezes, você reorganizar suas tarefas de análise, né? Reorganizar, porque, como é muito exploratório, às vezes você vai descobrindo coisas durante o seu processo de tratamento de dados, e aí você depois quer reorganizar. Né? Então, você tem uma rotina onde você faz um pouco de tratamento, tratamento, visualização, mas chega um momento que você organiza a casa. Então, às vezes, você pega todo o tratamento, leva lá para o início e toda a visualização para o final. Então, esse recurso de cortar e colar vai permitir que você faça essa utilização muito tranquila e adaptativa do seu código no Jupyter Notebook. A opção copiar, é quando você quer duplicar, realmente, muito, muito tranquilo, você pode duplicar uma célula, é muito comum, eu fiz um tratamento de determinado conjunto de dados, tem um que é muito parecido, eu posso colar aquela célula, copiar, colar, adaptar, e já tenho aí uma produtividade muito maior, né, do que digitar tudo novamente, tá bom? Aqui nós temos a opção de movimentar, né? Então, às vezes eu quero que essa célula ela vá sendo movimentada para cima. Eu posso, eu quero que essa mude de posição. Você pode ir clicando, ela vai mudando de posição, movendo acima ou movendo para baixo, organizando a lógica da sua análise e do seu tratamento de dados, tá bom? Aqui nós temos um comando, run, que ele executa a célula selecionada. A gente não usa os botões aqui. Vocês vão dar Shift Enter e clica no run, ele executa a célula selecionada. Ou você pode clicar aqui também, nesse comando que ele executa também a célula selecionada. Dando Shift Enter, ele já foi criando cada vez que eu executo uma célula, ele conta, ok? Né? Porque ele já executou, ele já abre uma sequência daquela execução. Ele vai aqui essa célula que era se você der Ctrl Enter, ele só executa aquela e permanece que ocorreu depois que o Jupyter foi aberto, que esse notebook entrou em operação, ok? E se eu executar lá novamente, o Shift Enter será agora não 6, mas o 10, porque esse aqui foi o último, né? Isso aqui dá uma ideia de qual foi a última célula essa e adicionar uma nova. Porque aqui no meio não basta colocar Alt Enter, ordem, né? A ordem aqui é a sua liberdade. Você pode executar Shift Enter, Ctrl Enter e Alt Enter, você quiser, quando você quiser, sem nenhum. Usar isso com muita frequência, menos do que usar o mouse. Eu posso pegar um pequeno trecho. É importante você saber que o interpretador interpreta, analisa e devolve o resultado. Você pode vir aqui sem o run com o resto do conteúdo. Todos eles você pode fazer, tá bom? Então, nós aqui, esses três principais, Ctrl Enter, executo e permaneço na célula. Shift Enter, eu executo e já vou para a seguinte. E Alt Enter, eu executo e já crio uma célula nova embaixo para eu digitar um novo comando. Oportunamente, uma vez que você tem um script pronto e você já testou, já está pronto já para colocar em produção, você só vai agora, a cada dia, mandar rodar ele todo e ele já vai fazer um conjunto de operações de tratamento, de transformação de dados, de análise, geração de algumas visualizações. Você não precisa vir aqui, Shift Enter, Ctrl Enter, célula por célula. Então, esse menu aqui que você tem Cell, tá? Ele tem várias opções de execução. Você pode mandar executar tudo, e ele vai executar da primeira até o final tudo novamente, tá? Eu aqui vou restartar aqui para vocês. Eu vou fazer como se eu tivesse acabado de abrir esse notebook, tá? Então, ele abriu tudo em branco, só tem meu código. Então, se você vier aqui, em Cell, e colocar Run All,
ele vai executar todas na sequência. Ó, célula executou essa, depois essa, assim por diante. Tá? E cada vez que você fizer isso aqui, ele vai rodar todas de novo. Ó, 6, 7, ele vai, percorre todas elas, executa, altera os outputs todos, baseado na nova execução. É muito comum isso durante a análise, tá? Você já está com tudo pronto, você só quer executar um monte de comandos, pronto. E você só olha se houve alguma falha em algum ponto. Tá? Nós vamos chegar, aqui em kernel, você pode restartar o kernel e manter os outputs, esses textos que já estão aqui, ou você pode restartar o kernel e limpar as saídas que já estavam aqui nas células de resultado, ou você pode restartar o kernel, tá? É como se ele encerrasse aquele processo do seu notebook e criasse um novo do zero, e já executa todas as células ao mesmo tempo, tá? Então, tem 3 alternativas aqui de restartar o kernel, limpar a memória, limpar todas as variáveis da memória e começar tudo de novo. A outra coisa, durante o processo de análise, às vezes você quer que ele faça 50 passos só de uma vez, mas dali para frente você quer executar por sua conta. Então, para isso existe, por exemplo, eu vou limpar aqui todos os outputs, fiquem tranquilos, eu vou mostrar para vocês depois tudo isso aqui. Cell, output clear. Então, limpou aqui. Eu quero que ele execute todas as células daqui para cima, tá? Todas as células acima, mas não essas duas últimas aqui. Então, você pode vir aqui e dizer para ele, olha, run all above, ok? Então, ele vai executar todas as células acima daquela, menos a minha célula que eu tinha selecionado. Então, isso é muito comum. Você tem 20, 30 passos, você faz essa execução e para naquela que você quer fazer uma execução mais seletiva. A mesma coisa que tem rodar para cima, tem como executar para baixo, tá? Então, aqui eu posso clicar aqui e dizer para ele rodar tudo abaixo dessa célula, né? All below. Então, ele vai executar, inclusive, ela e todas abaixo. Esse aqui, o all above, não executa a célula selecionada, só as que estão acima. Mas o below executa ela e todas que estão abaixo. Ok? Então, hoje, nós já aprendemos como criar um novo notebook, aprendemos como salvar, renomear, já aprendemos como adicionar células, né, copiar a célula, mover de posição, colar uma célula. Nós aprendemos a fazer tudo isso. E aprendemos a executar o notebook em diversas ordens, né, diversas sequências diferentes. Vamos agora, então, observar que aqui nós temos um botão que... Imagina que você startou um comando e ele é tão grande e ele não está terminando nunca. E você desistiu que ele opere. Você está lendo um arquivo de 1 milhão de linhas e você desistiu. Então, você pode mandar interromper, tá, aquilo, o kernel, e ele para aquela operação, tá bom? Então, às vezes, não é o caso aqui, mas você pode mandar interromper a qualquer momento, tá? Aqui nós temos a opção de restartar o kernel, né? Ou seja, é aquilo que nós fizemos aqui pelo botão, você pode fazer por aqui, ele restarta. Significa que tudo que você colocou na memória, tá? É zerado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma célula, tá? E vou colocar aqui uma variável, tá? Nome, ok? E vou colocar aqui que o nome é Orlando. Então, quando eu executo essa célula, tá? Aqui, ele guardou na memória, né, no endereço da memória, vamos aprender sobre variáveis na aula seguinte, ele guardou na memória, um local na memória, ele colocou um conteúdo nome lá dentro, tá? Tanto é que ele não imprimiu nada aqui embaixo, como aqui, quando eu digito assim, um print, ele já produz um resultado, mas não guardou nada em lugar nenhum, tá? Mas agora, quando eu digo nome igual Orlando, ele foi lá na memória da RAM do seu computador, num determinado lugar, ele reservou um espaço e gravou um conteúdo chamado Orlando dele. Então, quando eu crio uma nova célula, aqui eu vou adicionar uma nova célula, e vou digitar aqui assim, ó, print Orlando, print nome. Eu não estou dizendo para ele imprimir Orlando, print o que tiver dentro da variável nome. Observa, ele vai e consegue imprimir o conteúdo que está na memória, lá, que é naquele endereço de memória, tem o meu nome escrito lá. Então, quando eu digo print nome, ele imprime.
Se eu mandar restartar o kernel, tá? O que acontece? E eu mandar ele executar esse comando, ele não vai achar essa variável na memória e vai dizer, ó, eu não sei quem é o nome, tá? Por quê? Porque esse procedimento de criar a variável não foi executado. Então, ou seja, ele apagou tudo que estava na memória do computador, né? Desse notebook, desse meu caderno de anotações aqui, ele zerou ele, veio em branco só com a estrutura do código para eu poder executar tudo de novo. Aqui eu vou chamar Orlando, né? E se eu der um print, tá? Vê Orlando. Eu vou copiar essas duas células aqui, né? Selecionei as duas. A gente faz umas coisas automáticas, né? Então, aqui eu cliquei na primeira, Ctrl, cliquei na segunda, as duas são selecionadas, vou copiar as duas e colar as duas. Opa, vou colar e vou colar, tá? Então, aqui, ó, o nome igual Orlando. Se eu colocar o nome aqui como Adriano, tá? Nome Adriano, quando eu imprimir, vai sair Adriano. Significa que lá na memória RAM, ele trocou o nome Orlando, né, o valor Orlando da variável para Adriano. Tá bom? Nós vamos aprender isso do zero, fazer um monte de tipo de variáveis, transformar variáveis, e isso vai dar é como um Lego, né? Você vai aprendendo as pequenas pecinhas, depois você junta, faz qualquer robô com isso, né? Faz qualquer lógica de programação com essas pequenas peças. E aqui nós temos, né? Restartar o kernel e executar, né, o notebook completamente, tá? É o clear, restart e run all, né? Ele faz uma reinicia e executa ele todinho de novo. Então, ele limpou tudo e executou todas as células de novo. Então, esses principais comandos estão aqui em forma de botões na minha tela de atalho. E aqui, se eu tiver dúvida qual é a tecla de atalho para eu não ficar usando menus, né? Porque o cara rápido, ele não fica usando muito o botão do mouse, né? Porque você quer produtividade, você pode a qualquer momento, né, vir aqui saber como localizar. Eu queria dividir uma célula, né? Eu queria dar aqui ele chama de split, o comando. Então, para eu tenho uma célula com 10 linhas, eu quero que ele pega do meio dela para frente e divida, criando duas células, né? Eu não preciso dar um Ctrl+C, colar uma outra célula, criar uma nova e colar. Existe um comando para dividir o código em várias células. Então, eu coloquei split. Ele localizou o comando split cell no local onde o cursor estiver, e a tecla de atalho é Ctrl, Shift e o sinal de menos. Olha que legal isso. Então, imagina que eu escrevi esses comandos aqui, tudo na mesma célula, mas eu descobri que não era esse que eu queria. Eu queria o primeiro na primeira célula e o segundo na outra célula, tá? Então, basta eu colocar o cursor aqui no final dessa, pegar Ctrl, Shift e apertar menos. Ok? Ele dividiu ela em duas. E aí, isso é muito comum quando você tem um código muito grande, ele dá um erro, e você quer ir executando por partes para saber onde deu erro. Então, você pode quebrar ele em partes, dar um executar. Não, o erro não é porque não é nessa parte. Você executa na parte de baixo até você localizar, às vezes, onde é um erro muito... Ou até porque você quer debugar aquele pedaço e melhorar ele, então você pode dar split nessas células. Da mesma forma que eu quebro uma célula em várias, eu posso juntar células, né? Ok? Então, imagina que tudo isso aqui não fizesse sentido ser várias células. Eu quero juntar tudo isso, então eu posso clicar na primeira célula, por exemplo, tá? E aqui no Edit, eu posso escolher funções de merge. Merge seria eu somar, eu juntar o conteúdo das duas. Então, eu tenho aqui o split, que nós acabamos de aprender com Ctrl, Shift, menos, e aqui está o endereço, mas eu posso querer juntar. Então, para eu juntar, basta usar o merge. Então, merge above, ele pega a célula de baixo e junta com a de cima, né? E se eu escolher o merge below, ele pega a célula atual e junta com a de baixo, ok? Então, aqui, ó, vou clicar na de cima e vou escolher o merge below. Olha o que aconteceu. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, né? Merge below, e eu vou juntando todas elas. Merge below. Ele foi transformando tudo que está aí abaixo, tá? Em uma única célula. Tudo bem? E se eu quiser dividir de novo, Ctrl Shift, né? Ctrl Shift menos,
Ctrl Shift menos, ou simplesmente eu venho aqui no Edit e escolho Split Cell. Clico no local que eu quero que ele faça a divisão, Split Cell, clico no local, Split Cell. Aqui. Tem um Merge Select Cell aqui, né? Ok? Então, vamos selecionar elas aqui, né? Selecionei todas elas. E aqui nós vamos localizar esse comando que não está no menu, né? Merge Select Cells. Era isso, né? Então, aqui você precisa executar o comando. Aí você pode ir pela tecla de atalho, né? Ctrl Shift menos. Ou usar aqui, ó, o menu, né? Split, vem aqui, Edit, Split Cell. Ok, nós já exploramos bastante recursos. Vamos ver o que falta nós explorarmos, né? Então, vou perseguir agora pelos menus, olhando em cada menu o que nós não vimos. Então, no menu File, eu tenho como criar um novo notebook, tá? Iniciando um novo arquivo com uma nova rotina de processamento, tá? Eu posso abrir um notebook que ainda não esteja aqui, né, aberto. Então, eu posso... Aqui tem uma lista de notebooks que eu posso clicar e abrir, mas a partir daqui eu posso dar um comando de abrir um outro notebook que esteja aqui na minha árvore, tá? Além disso, nós temos aqui fazer uma cópia. Então, é muito comum você ter um trabalho já feito e você quer fazer uma outra versão melhorada dele, mas você não corre o risco de perder isso aqui, porque isso aqui já está estável. Então, você pode fazer uma cópia e continuar evoluindo. Aqui, fazer uma cópia, ele vai abrir exatamente o que está aqui, mas já com um novo arquivo já para você. Então, ele já vai colocar aqui que é uma cópia, né? Quando você salva isso, se você voltar aqui, tem dois, né? O seu notebook e a cópia, tá? E o que você fizer num não afeta o outro, tá? Eles têm vida própria, cada um deles é uma instância separada de caderno notebook. Você pode salvar quando você quer salvar ele com outro nome, né? Esse aqui ele chama meu primeiro notebook, mas eu quero, né, salvar ele com outro nome, num outro local. Eu posso aqui, então, fazer uma nova cópia dele, né? Minha cópia do notebook. Ok? Então, se nós... Aqui ele não abriu um novo, ele renomeou, né, esse cara, você vê que o nome dele mudou aqui em cima, e salvou lá com outro, né, trocando o nome do seu notebook. Ok? Então, aqui, se nós olharmos aqui, ó, tem o meu primeiro notebook, mas tem aqui minha cópia. E esse que ele vai manter na memória, o outro ele vai deixar lá, né, mas já interrompido o processamento, tá bom? Além disso, ele tem aqui rename, que vocês já aprenderam, save checkpoint, ou seja, você pode salvar, cada vez que você salva, ele cria um ponto de restauração também. Então, se acontecer alguma perda, ele recupera daquele ponto, tá? Você pode reverter, né? Então, se você vai salvando o notebook e criando checkpoints, eu errei aqui, eu quero voltar ele para aquele ponto que eu parei. Ou tem o print preview, que você, às vezes você faz isso aqui, você quer imprimir. Então, aqui ele gera um arquivo HTML, né, que pode ser impresso na impressora, pode ser salvo em forma de um PDF, tá bom? E aqui nós temos o download, né? Então, você pode pegar todo esse seu código-fonte que está desenvolvido aqui e salvar ele em um arquivo ASCII do tipo doc, um HTML, um LaTeX, que é uma forma eu uso muito LaTeX para trabalho de acadêmico, tá? É uma outra forma de você formatar conteúdo, onde você escreve usando tags básicas e ele gera lá no layout ABNT, no layout de uma determinada universidade. Então, é muito usado no meio acadêmico para edição de documentos, tá? Teses, artigos,
apresentações, tá? É bastante utilizado. Então, tem várias formas aqui de você exportar o conteúdo, né, dessa tela aqui, tá? Inclusive, deixa eu tentar... Vou reduzir o zoom aqui, porque o menu tá... Só um segundinho. Então, aqui, você pode, inclusive, fazer o download, né, do próprio notebook. Tá? Às vezes você fez aqui na sua máquina e quer usar lá no Google. Então, você faz o download, se você quiser, caso ele faz sentido, ou você pode simplesmente ir lá no seu diretório, copiar ele e fazer um upload dele lá no Google e ele vai continuar funcionando normalmente, exceto os locais onde estarão os arquivos que ele lê, que o Google não vai ter acesso na sua máquina. Às vezes você precisa levar o notebook e também os dados para lá. Tá? Nós vamos aprender a fazer isso no decorrer do curso. Salvar um PDF e assim por diante, tá? Se quiser um script Python, ele vai transformar isso aqui do jeito que você preferir, tá bom? E aqui é fechar, não é o caso, é a última tarefa, né? Quero limpar isso aqui, fechar não é o caso, é o último passo. No Edit, nós aprendemos cortar, que é aquela tesourinha, eu posso cortar uma célula, né? Copiar uma célula para a memória, sem cortá-la, permanecendo ali. Colar uma célula acima da atual, colar abaixo da atual, né? É só uma lógica de copiar. O Ctrl V copia abaixo, né? Mas tem o Shift V, que aí colaria, Ctrl Shift V, colaria acima, né? Deletar, nós aprendemos pela... Né? Você pode recortar, mas aqui tem um comando, né? Que ele está dizendo aqui, se eu digitar 2 vezes D, ele deleta a célula, né? Esse aqui, vamos pegar aqui uma célula aqui, se eu digitar DD, ele remove aquela célula. Basta você digitar DD 2 vezes, né? Você tem que clicar nessa lateral aqui da célula, para não... Se estiver aqui dentro, ele vai digitar o DD aqui. Mas se você clicar nessa área aqui e digitar DD, ele deleta, tá? Então, sempre que você vê esses sinais, é o comando de como fazer a execução automatizada usando as letras do teclado, tá? E para que esse comando funcione, você tem que estar com a seleção da célula aqui, tá? Então, se você clicou nesse ponto aqui, ó, e selecionou, e eu clicar, vamos pegar o atalho aqui, né? O atalho de copiar é o atalho C. Se eu fiz aqui, cliquei C, né? Se eu clicar o V, ele vai colar. Eu não cliquei nem Ctrl V, só cliquei V. E se eu apertar o Shift V, ele cola acima. Tá bom? Aqui, deletar. Se eu deletei uma célula, né? Aqui não, colar a célula, colar e substituir, ou seja, ele cola em cima apagando a anterior, né? Então eu posso, geralmente a gente acaba colando ele, criando uma nova logo abaixo. Então, se eu dou um Ctrl C, né? Ou se eu copio essa célula e colo, ele coloca abaixo. Mas, se eu pegar essa aqui, por exemplo, né? E copiar e usar a opção colar, replace, ele não vai inserir, ele vai apagar essa aqui e vai colocar essa no lugar, tá bom? Esse é um cuidado que às vezes você pode acabar perdendo um código-fonte que estava numa célula importante. O comando Ctrl Z, ele é reservado para o conteúdo dentro da célula. Se eu vir aqui e remover essa célula aqui, ó, tá? E eu der Ctrl Z, não adianta. Tá? A única maneira é eu vir aqui e falar aqui, ó, undo delete cell. Mas se eu digitar aqui, ó, se eu fizer qualquer coisa aqui, eu deletar isso aqui, e eu me arrependi, aí sim eu vou Ctrl Z. Cada célula armazena a memória de Ctrl Z dela, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se você mexeu nessa célula e mexeu nessa aqui, você pode vir nessa aqui e dar Ctrl Z, e você pode vir nessa aqui, o Ctrl Z dela está lá também. O Ctrl Z vai tudo que você fez dentro dela. Que mais que nós temos? Mover célula para cima, o merge, split, mover para cima e para baixo. Nós usamos as setinhas, mas vocês aprenderam que pode ser por aqui.
Os metadados do notebook, aqui tem um arquivo de configuração que ele diz, ó, esse é um notebook do Python 3, só mexe nisso aqui em casos, assim, muito avançados, tá? Esse notebook, eu criei ele no Python 2, mas, na verdade, eu quero que ele seja executado no Python 3. Você pode vir aqui e mudar, né, a versão do Python, dar orientações aqui para o Jupyter, o cliente Jupyter, Jupyter, né, saber como instanciar o seu notebook corretamente. Isso aqui, geralmente, não há necessidade de ficar editando, tá? Que mais nós temos? Lembre, o objetivo é vocês se situarem nesse ambiente, porque é nele que nós vamos aprender a programar Python, analisar dados, visualizar dados, é nesse ambiente, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é isso, é vocês se sentirem em casa. Isso aqui, estou mostrando os quartos, as salas, né? A cozinha, os instrumentos que tem para vocês se sentirem em casa e saberem como andar nessa bicicleta aqui. E aí, à medida que você vai enriquecendo o conhecimento na linguagem, é aqui dentro desse container, dessa aplicação, que você vai usar todo o conhecimento de Python, tá? Acho que as coisas aqui nós temos... Às vezes eu quero localizar, eu tenho um notebook com 1000 linhas, né? Eu quero localizar algum conteúdo, eu posso localizar ele, né? Tentar localizá-lo por aqui, fazer replace, tá? Vamos aqui. Localizar olá. Ele nem localizou. Deixa eu aqui. Eu tenho que dar dentro da célula. Find replace. Aqui, né? Então, eu dentro da célula, às vezes eu quero substituir vários locais que eu coloquei um determinado nome, um determinado padrão e fazer um comando só, eu posso falar assim, olha, eu quero que, ao invés de pessoal, eu quero que ele substitua tudo por olá, alunos. Tá? Então, se eu der um replace, ele vai trocar aqui tudo de pessoal para alunos, tá bom? Então, esse é o objetivo dessa função. Existe a possibilidade de você colocar anexos, né, nas células. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, que você pode tirar, remover esses anexos. Por exemplo, eu poderia anexar uma imagem, anexar um conteúdo direto numa célula, quando fizer sentido. Quando eu der aula de Markdown, vocês vão aprender como inserir na célula um monte de coisa. Imagens, links, uma série de coisas, tá? Insert, você pode inserir uma célula acima ou abaixo, vocês já aprenderam isso aqui. O detalhe é que você tem o atalho A, né? Então, se eu clicar aqui e clicar A, ele já cria uma célula. Se eu clicar aqui e clicar B, ele já cria uma célula abaixo, tá? Então, esses atalhos ajudam muito na hora da produção de vocês. No Run, nós aprendemos todos, né? Run cells, acima, abaixo, todas acima, todas abaixo. Aprendemos a mudar o tipo pelos dois caminhos. E aqui, ele tem essas opções, né? Então, muitas vezes, depois que você executa, deixa eu dar um Run Now aqui. Então, muitas vezes, fica um monte de comandos, gráficos, porque o resultado pode ser um grande gráfico, pode ser um monte de coisas que saem como resultado do processamento. Então, aqui você tem a opção, né, de limpar, aqui de recolher, né, esse conteúdo. Você tem a opção de, deixa eu pegar aqui, All Cells. Então, o que ele fez? Ele reduziu isso para esse conteúdo não ficar atrapalhando a visão do código. Eu quero ver só o código, o resultado que apareceu ali nas células executadas, eu não quero ver. Então, você pode usar esse comando. Aqui eu escolhi cell, né, e fazer o toggle dele, tá? Eu posso fazer o toggle e deixar uma barrinha de scroll, eu reduzo, mas fica uma barrinha de navegação na lateral. E eu posso também limpar. Eu quero que ele limpe o resultado da execução. Eu não quero que fique ali ocupando. Você pode fazer esse tipo de operação, tá? Aqui nessa opção, outputs, ok? Então, você faz na célula específica, ou se você escolher aqui, ele aplica esses 3 comandos em todas as células do seu notebook. Finalizando aqui, no kernel, parar o kernel. Então, se você pôs um processamento tá demorando demais, você pode interromper. Tem alguma coisa errada. Interrompe, não fica esperando para sempre. Reiniciar, startar e limpar o output, tudo isso aqui nós já vimos. Se você parar o kernel, né, e depois você... Digamos que o seu server aqui parou, tá?
Imagina que eu dei um Ctrl+C aqui no meu kernel. Quando acontece isso, ele vai avisar que o kernel, o server, não está funcionando mais e o meu notebook não tem alguém que responda aos comandos que você der aqui. Então, tudo que você fizer aqui não serve, não funciona, porque não tem um server rodando, tá? Então, ele está desconectado de um kernel. O kernel morreu. Quando você starta o kernel novamente, tá? Eu posso, então, ele vai abrir novamente a árvore aqui de navegação dos arquivos, tá? E eu posso aqui, né, dar um restart, ele vai tentar reconectar nesse notebook, nesse server, e eu vou poder continuar usando ele, tá? Ou seja, ó, ele conectou nele de novo, e aí eu posso continuar trabalhando. Todo comando que eu dou, ele reconectou com aquele server que eu acabei de subir, tá bom? Então, às vezes você tem um monte de coisa aqui rodando ou pronta que você não salvou direito ainda, acontece do seu servidor cair, não desespere, não fecha aqui, né? Restarta ele aqui, volta aqui, ele já vai automaticamente tentar localizar, se for na mesma porta, 888, geralmente é, e aí você continua seu trabalho, salva tudo direitinho, sem perder nada, tá bom? Ok. Aqui na parte de help, para a gente finalizar, então ele tem aqui um tour, que se você clicar, ele vai navegando e explicando, né? Cada o que faz cada coisa, né? Então você pode fazendo uma navegação, ok? E você pode usar as setinhas, né, do teclado para ele ir explicando para você o que acontece, como se fosse uma aula, né, sobre o que é cada função. Eu vou dar um ESC aqui para sair. Se você também pode ver quais são as teclas de atalho, isso aqui vai ser muito importante para vocês. À medida que vocês ganharem experiência, vocês vão querer usar muito elas. Então, na dúvida, como é que eu faço para cortar uma célula? Vem aqui que você já vê a tecla de atalho, tá bom? E passem a utilizá-las, a sua produtividade vai ser mais alta. Se você quiser mudar, a tecla A cria uma célula, mas eu quero que quando eu clicar A aconteça uma coisa diferente, você pode editar isso, fazer algumas alterações de como você quer que as células, qual letra faz o que no notebook. Eu quero que incluir uma célula seja I. Sei lá, você vem aqui e edita, tá? E você pode, aqui tem vários links para as bases de conhecimento, as referências, né, sobre notebook, sobre o próprio Markdown, que eu vou explicar para vocês, sobre Python, sobre o IPython. O IPython o kernel do Jupyter Notebook é o próprio IPython Notebook. A diferença é que o IPython ele me permite fazer lá no prompt mesmo uma série de comandos de análise de dados, tá? Muitas pessoas preferem, principalmente depois que você tem uma larga experiência usando o Jupyter, muitos preferem ir lá no próprio prompt, utilizando o prompt do IPython Notebook para fazer uma série de comandos, tá? O NumPy, nós vamos estudar NumPy no nosso curso, que é a computação vetorizada, matriz, vetores e tudo isso, a parte de multiplicação de matriz, soma de matriz, nós vamos trabalhar com isso. Então, o pacote, né, SciPy, né, computação científica, o Matplotlib, que não é muito utilizado, o próprio Jupyter já vem integrado, né, então você utiliza muito, tanto o Pandas e o Matplot muito integrado para a geração da análise de dados. Então, esses principais pacotes para análise de dados, as bases de conhecimentos deles, as referências, já estão aqui, os atalhos vocês poderão utilizar, né? No nosso curso, nós vamos ver NumPy, Matplot e Pandas, tá? Nós vamos estudar bem esses três grandes pacotes Python para análise de dados. Para a aula de hoje, eu acho que a gente conseguiu apresentar muito bem o Jupyter. Por hoje, então, a gente encerra por aqui. Que Deus abençoe vocês com toda sorte e bênçãos, né? Assim como a mim. Meu objetivo é oferecer a vocês a melhor experiência de aprendizado. Muito obrigado aí.